Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje a nossa convidada é a professora Maria Auxiliadora, carinhosamente conhecida por todos nós como Dora. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Você está acompanhando este programa pela TV Causas da Vida e pelo Conversas de Paz e Esperança. Desde já, peço que você se inscreva no canal, compartilhe, dê um joinha, faça com que tantas outras pessoas possam conhecer não só este programa, mas toda a nossa programação que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas. Bem-vinda, Dora, à nossa Conversa de Paz e Esperança. Muito obrigada pelo convite. É muito importante falar de paz e esperança. Nós estamos sempre esperançando com Paulo Freire, nós vamos falar também mais tarde, né? E isso aí é muito importante porque a gente necessita muito de paz, esperança e também de humanismo. Muito bem, Dora. Olha, hoje 25 de novembro, nós estamos fazendo memória aos 8 anos da morte do camarada, companheiro Fidel Castro. Mas antes de a gente tocar no nosso assunto de hoje, eu queria saber mais da Dora. Quem que é Dora? Bom, Dora, apesar da idade, tem experiência acumulada e juventude acumulada, como dizia nosso comandante Hugo Chávez, da Venezuela. Bom, eu trabalhei na Fundação do Serviço Social e, com isso, tive contato com as populações das cidades satélites aqui próximo a Brasília, que eu sou de Mato Grosso, Cuiabá, e vim para Brasília em 72, né, com os filhos, e entrei para a UNB e fiz serviço social e sociologia. Fui aluna da UNB, já transito por lá há 50 anos, né, mais de 50 um pouquinho, e depois voltei como professora da UNB. Fiz um concurso e passei e entrei como professora em 1987. E desde essa época eu fui me vinculando ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, onde está o Nescuba, que é também fundado em 1995, na Universidade de Brasília. Eu sou uma das fundadoras. Ano que vem vai fazer 30 anos de existência. Depois vocês vejam o link aí do site do Nescuba, onde estão todas as nossas atividades. E também, em Havana, eu fiz minha graduação, depois o mestrado em Política Social, sempre ligado às questões sociais, porque eu estudei as presidiárias aqui de Brasília, né? Depois também visitei lá uma prisão em Havana, porque desde 1984 fui a primeira vez em Cuba, né? E me apaixonei pela Revolução, né? E são 40 anos, está fazendo este ano que eu vou a Cuba. Mas o doutorado eu fiz na Universidade de Havana, em 1996, né? De 96 a 2000. Então, eu fui viver em Havana, nesses 4 anos, para estudar as políticas sociais, não de gabinete, mas visitando, sentindo a população, porque essa realidade é que a gente tem que apreender, né? Não é só escrever sobre, tem que viver um pouco, né, essa realidade. E no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, também eu fui coordenadora do NEPOS, que era o Núcleo de Estudos de Política Social, né? Depois, agora já em 2000 e pouco, 2004, eu tive a honra de receber o título de professora emérita da Universidade de Brasília, né? E agradeço muito ao coletivo que me fez receber esse título, né? Porque uma pessoa não faz um caminho só, tem muita gente junto. E também nós temos agora, vai fazer 15 anos no ano que vem, eu sou coordenadora de um projeto que foi um sonho, que devem ver aí no site, porque é muito longo dizer, do Hélio Dutra, que foi um referente da solidariedade em Cuba. Esse projeto em Cuba é também respaldado e apoiado pelo Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba e pelo Instituto Cubano de Amizade com os Povos, lá de Cuba. Então, nós vamos fazer 15 anos no ano que vem, e estou muito contente. Se chama Rincão do Brasil em Cuba, mas nós estamos
sendo promovidos, porque agora teremos uma casa. Então, vai ser a Casa Brasil-Cuba, a casa dos brasileiros e de estreitamento dos laços de amizade entre Cuba e Brasil. Eu acho que é isso aí, minha vida se resume nessa história. Nossa, Dora, eu digo com certeza, olha, eu já viajei muito, principalmente aqui no Brasil. Eu viajei quase todos os estados brasileiros, sempre para alguma atividade, para algum evento, às vezes até mesmo para turismo. Agora, a viagem que marcou a minha história de vida, que eu trago assim no coração, na minha existência, é a minha ida a Cuba em 2003. Eu fui pela Brigada de Solidariedade à Revolução Cubana, e foi uma imagem inesquecível. Eu tenho não só lembranças de fotografia, mas lembranças também de alguns objetos que para mim são relíquias que eu trouxe de Cuba. E guardo do coração a Revolução Cubana e todos os benefícios que ela traz ao mundo e aos próprios cubanos, como uma ilha de resistência, uma ilha de enfrentamento ao imperialismo norte-americano, mas também de todos os demais imperialismos, fazendo com que a sociedade possa buscar um projeto mais inclusivo, mais solidário, menos desigual, enfim, essa experiência que eu trago. E hoje eu anunciei no início, né, faz 8 anos da morte do Fidel Castro. Quem conhece a biografia do Fidel Castro fica encantado, né, com a capacidade que ele teve de carregar a revolução durante mais de 4 décadas, não foi isso? E Cuba se mantém firme e resistente ainda nos dias de hoje. O que é que nós podemos falar, antes da gente entrar nesse tema do intercâmbio, a respeito da Revolução? Muita gente tem muito preconceito, fala muita coisa que não sabe sobre Cuba. Quem vai em Cuba sabe que existem muito mais mentiras do que verdades. Introduz para nós, Dora, antes da gente falar do intercâmbio. Olha, na verdade, eu tinha até preparado um pouco mais, mas eu acho que devido ao tempo também, a gente pode fazer um resuminho, mas eu espero que vocês também, que me ouçam depois, tenham, assim, possam ler com mais calma, porque eu sempre que eu falo da Revolução, eu me remeto, inclusive, ao século XVIII, né? Porque o século XVIII, já em 1716, né, os espanhóis, que ali Cuba se voltou como uma colônia espanhola, né, já impuseram leis que definiam o monopólio do tabaco. E logo depois, eu vou pular bastante, viu? Logo depois também começaram as lutas de trabalhadores, inclusive o dos plantadores de tabaco, né? Então, Cuba não foi, desde o século XVIII, muito tranquila até chegar a Revolução e mudar o sistema, né? Teve lutas incríveis, né, em Cuba, e depois disso, no século seguinte, já no século XIX, começaram os movimentos já que lutavam também, já tinha no seu embrião as lutas pela independência, né? Então, é necessário mencionar as lutas contra o domínio espanhol, uma guerra que chamava Guerra dos 10 Anos, de 1868 a 1878, depois que fundaram a República em Armas, ou seja, já tinha uma organização, né, contra o domínio espanhol. Houve uma guerra chamada de Chiquita, a Guerra Pequena, né, de 79 a 80, e depois de um período de trégua, foi um movimento também que se formou, que aí também já aparece José Martí, porque José Martí, já em 1868, né, se a gente fizer a conta, não sei se eu estou certa, ele nasceu em 53, e eu já vou introduzindo um pouco, né, não falar de Martí agora, porque eu acho que a gente tem que falar sobre o Martí, mas em 53 ele nasceu, e tinha 15 anos quando foi preso, porque vão pensar assim, não, mas ele nasceu em 53, então ele tinha 15 anos em 1868, quando começou a Primeira Guerra, claro, ele era bebê, mas com 15 anos ele já foi preso, que aí a gente vai falar porque ele já lutou contra a colônia espanhola, né, com estudantes, foi preso e tal, depois a gente fala sobre ele. Então, esses ideais independentistas estão forjados na história de Cuba, e para ser leal também aos cubanos, lá nunca ninguém começa, por exemplo, a contar a Revolução de 59, você tem que ouvir a história, porque o contexto é importante, senão a gente cortou o tempo e foram só os revolucionários de Serra Maestra que fizeram tudo, não, já tem um embrião de lutas, a história não é assim, né, linear. Então, essa introdução histórica é por isso, a Revolução Cubana triunfou em 59, mas tem uma história de lutas antes delas, inclusive houve períodos, inclusive de Machado, né, que foi ditador, né, o Machado, por trás estava já os Estados Unidos, e aí é importante, porque o bloqueio não é de agora, e não é nem de 63 anos, mais ou menos, que foi assinado, mas a intervenção dos Estados Unidos já vem de séculos passados, né? Então, como havia esses conflitos dentro de Cuba e essas lutas independentistas,
os Estados Unidos entram aí em cena, porque eles já estavam na dominação, né, de outros países, né, e aí perto do Caribe. Então, eles entram em cena e os espanhóis não tinham condições de exército de luta contra os Estados Unidos, né? Então, eles aproveitam isso e aí fazem com que os espanhóis assinem um tratado, que aí já vai começando a interferência dos Estados Unidos em Cuba, né? Então, houve lutas na cidade, luta armada, a luta guerrilheira, né, que já era de caráter anticapitalista e anti-imperialista, porque o imperialismo, José Martí já falou lá no século XIX, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a usar a expressão imperialismo, né? Então, ele já falou isso lá atrás. E aí, a gente já conhece mais recentemente, né, a Revolução Cubana, com os barbudos, né, descendo de Serra Maestra, né, e é uma revolução que eu digo sempre também, que tem um romantismo, né, e uma coisa bonita de um romance, com aqueles homens, eu ainda digo, uns homens muito bonitos, barbudos, né, chegando em Havana de jipe, né, em cima de um jipe. Então, isso é muito bonito. Mas, antes disso, ainda houve um fato histórico importantíssimo, né? Por quê? Porque eles fizeram um assalto, o grupo guerrilheiro, ao quartel Moncada, que aí já é mais recente, as pessoas já conhecem mais, em 26 de julho, né? 1950. Hã? Como? De 26 de julho, não foi? 26 de julho, que é muito comemorado, é a data nacional, não é nem o 1º de janeiro, o 1º de janeiro é comemorado, mas o desfile, a coisa linda de dia 26 de julho é comemorada em todos os lugares, inclusive a carnaval, porque Cuba mistura luta política, cultura e riqueza cultural, né? E carnaval também nessa época, 26 de julho, né? Então tem que Muita ver o salsa, socialismo. Bailando muita salsa. salsa nesse dia. Bailando salsa. Então, o assalto ao quartel Moncada foi uma derrota militar, mas uma vitória política. E eu acho que eu devo contar um pouco, já para ver não só o otimismo, mas o compromisso e a vontade de seguir em frente de Fidel Castro, que foi o grande mentor, né? Aliás, o mentor intelectual, que diz lá do assalto ao quartel Moncada, foi quem? José Martí. Então, Martí está sempre presente, porque Fidel é o maior martiano que eu conheci. Porque, e lá em Cuba, Martí é reverenciado também. Por quê? Porque tem tudo a ver com Martí, a Revolução Cubana, né? Então, eles assaltaram o quartel Moncada, foi uma derrota militar, mas não uma derrota política. Eles foram presos, isso as pessoas sabem, né? Foram presos na Ilha da Juventude, né? Na prisão Modelo, e hoje é um colégio, né? Lá eu visitei, e foram, inclusive, transformados mais de 500 quartéis em Cuba em escolas, né? Inclusive o próprio quartel Moncada é escola também. Então, essa história para contar que quando eles foram libertados, que inclusive Fidel fez o próprio discurso de defesa, que é um livro que se chama Vale a Pena Ler, A História Me Absolverá. Nesse livro, ele já traça alguns programas que seria da Revolução. Já tem os programas. Ele fez a autodefesa e já coloca o programa da Revolução. Eles foram soltos, né? Morreram muitos, né? No assalto. Foram soltos, foram para o México, né? E ficaram no México preparando, e aí conhecem lá o Che Guevara, nessa ocasião, e vão de barco comprar o barco de um senhor chamado Cuate, que deve ter morrido agora, que eu conheci ele, era o dono do Grama, do iate Grama, né? E ele me falou, inclusive, eu só fiquei zangado com Fidel quando ele não me deixou entrar no iate Grama para ir, porque ele dizia que tinha que ser combatente e tal, e que eu não podia ir. Só que o iate, ele ficou preocupado, porque eram 9 ou 10 pessoas, mas foram 80, 90, não lembro bem do exato, né? Então, foi abarrotado de gente, e ainda caiu um companheiro no mar, por isso que é bom pensar no humanismo, na luta pelo ser humano, seja um, e caiu no mar um companheiro, e os outros diziam para Fidel, não vamos parar, porque é um que caiu, mas nós estamos atrasados, vamos chegar atrasados, e realmente eles chegaram atrasados, e Fidel disse, não, é um companheiro, e deram a volta e conseguiram pegar esse companheiro, e ele entrou no barco, né? O barco, imagina, né? A travessia como foi. E chegaram lá, já encontraram o exército contra, morreram muitos nesse desembarque do Grama, né? Não vou entrar em muito detalhe, mas o que eu falei antes, do compromisso, do humanismo, da crença, né?
da esperança, que é o esperançar de Paulo Freire, não esperar, né? Não do verbo esperar. Então, isso tudo fez com que chegassem os que tinham sobrevivido, inclusive Raul Castro, que estava também, porque às vezes dizem que Raul substituiu Fidel, não é assim. Raul tem uma história de luta Camilo também da Revolução. Cienfuegos, né? Camilo Cienfuegos. Camilo, aquele então, e o próprio Che, né? Tem muita gente. E, então, antes de subir na serra, juntaram um pouco de guerrilheiros que tinham sobrado, né, da luta, né, do assassinato, e aí o Fidel disse, quantos fuzis nós temos? Aí Raul chegou com eu acho que tinha, sei lá, uns 6 fuzis, ele olhou assim para todos e disse, já ganhamos a guerra. Teve alguns que riram, né, porque já ganhamos a guerra com 6 fuzis e um pouquinho de homens. Fizeram tanta estratégia lá em cima, que inclusive faziam assim, andavam por trás da árvore, quando chegou o exército do Batista, voltavam e iam de novo. Aí eles pensavam que tinha muita gente, né? E não era assim, é porque eles iam e voltavam. Então, eles subiram, né, para a serra, e aí as pessoas já sabem, e ainda aí havia lutas na cidade também, que às vezes as pessoas esquecem, pensam que é só na serra. Tem um filme muito lindo que chama Clandestinos, que é de um amigo meu, Fernando Pérez, que é maravilhoso, é um filme antigo que conta a luta armada na cidade, né? É uma história de amor dentro dessa luta. É muito bonito, chama Os Clandestinos. Bom, então ele sobe, né, para a serra, havia muitas mulheres também, a gente tem que fazer jus, né, aparece o nome de algumas mulheres, mas aparecem umas 4, Célia Sanches, Vilma Spin, que foi da Federação de Mulheres Cubanas, Elba, né, também, mas teve umas 4 ou 5 que aparecem mais, né, assim, destacadas. Elba Hernandes, mas tem mais de 300 que estão, inclusive, num vídeo que uma amiga minha fez, com entrevistas a essas mulheres que estavam na serra. E quando chegaram, que eu acho importante dizer, né, essa cabeça do comandante nosso Fidel Castro, quando chegaram, os próprios guerrilheiros diziam, ai, que bom, chegaram mulheres, então vai ser bom, porque elas vão cozinhar, né, lavar nossa roupa, tal. Fidel disse, não, elas vieram para combater. Elas não vieram para lavar a roupa de ninguém, cada um vai fazendo a sua parte. Então, são mulheres guerrilheiras também que entraram na luta. Então, tudo isso faz da Revolução Cubana uma luz para a América Latina, sempre foi, né, um farol que iluminou. E por isso, mais os Estados Unidos, até hoje, né, lutam para derrubar a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana, como toda a história, né, de um país, tem altos e baixos. Ela não é idílica, não é sempre maravilhosa, mas ela sofre também as interferências internas e externas. E externas mais ainda, né, por causa do bloqueio, que é impossível falar da Revolução Cubana sem falar do bloqueio, porque o bloqueio é econômico, comercial, financeiro e extraterritorial, ou seja, qualquer país que comercializa com Cuba, há uma lei do bloqueio, porque são várias leis, né, que diz que não pode comercializar com os Estados Unidos durante 6 meses. Então, vendem para Cuba 8 vezes até a mais os preços para compensar o tempo que vai ficar sem comercializar com os Estados Unidos. Isso é apenas uma lei, mas eu acho que vocês deviam ler também as leis do bloqueio, né? Tem uma lei de ajuste cubano, que é só de ajuste cubano. Inclusive, Dora, teve uma coisa que me impressionou quando fiz essa viagem a Cuba, que eu tirei o passaporte, e o visto, era o visado, foi entregue separado. E eu falei, ué, por que é separado? Porque carimba. Não, porque tem muitas pessoas que vêm a Cuba, se sai do passaporte que esteve em Cuba, é capaz de perder, ter o bloqueio de comercialização de produtos da sua empresa, dos seus países. Então, é separado justamente como estratégia para acolher quem quer ir à ilha, né? Isso que tem melhorado, porque desde 1986 foram reatadas as relações do Brasil com Cuba, né? E aí já podia até ser, mas ainda tem isso até hoje, estão separados. Porque em 1984, quando eu voltei, eles carimbavam separado e tal, eu fui ao México. Se examinassem bem o passaporte, do México eu fiquei no ar, depois voltei para o México, não sei de onde, né? E vim para cá. Mas aí eu não caí nessa malha fina, né? Não olharam. E quando eles abriam a mala, e quando o cara foi abrir a malha, eu vi que ele estava muito interessado, porque havia bonezinho de Cuba, havia uma coisinha de Fidel Castro. Eu despachei malas de livros, porque é muito barato lá, até hoje. Então, eu despachei, mas demorou 3 meses para chegar. Mas eu arrisquei trazer algumas coisas na mala. E o rapaz me perguntou, de onde que você vem? Eu vi que ele estava muito curioso olhando as coisas, sabe, de Cuba. Aí eu falei, do Peru, porque eu fiz escala no Peru, do México, né? Aí ele falou assim, bem baixinho no meu ouvido, para o outro não escutar,
e como está o nosso comandante Fidel Castro. Ah, Ele era a favor, mas não podia falar, né? pode E ele estava falar. curioso por isso. Depois fiquei até arrependida, não deixei nenhuma lembrancinha para ele. Pois é. Bom, Dora, então o era isso, horário... né? Isso é bom saber Isso, para ver os contos também, as coisas que acontecem, né? Dora, Então, o isso aí horário... está. O Fidel foi, bom, para falar um pouquinho só do Fidel, porque a Revolução está ligada a ele, né? O Fidel é uma pessoa, é um comandante, um visionário, né? Porque ele fundou um polo científico durante o período especial. Isso dava uma outra entrevista, porque a gente podia falar das décadas da Revolução, que eu estudei na minha tese de doutorado. Então, eu estudei as políticas sociais, né? E sempre, eu acho que a gente tem que falar do princípio, que é o atendimento às necessidades humanas e não a lucratividade econômica. E Fidel, como visionário, ele construiu, na época do período especial, quando caiu o campo socialista, um polo científico em Cuba, que é esse polo que hoje nós vimos, nem todo mundo sabe, porque as mídias hegemônicas escondem, e teve 5 vacinas, 3 aprovadas pela ONU. Eu tomei a vacina Abdala, porque tudo também é história. Sabe o que foi Abdala? Foi o primeiro poema patriótico de José Martí, que ele escreveu aos 15 anos de idade. Então, eu tomei 5 doses de Abdala. Eu digo que eu tenho Martí no sangue, né? Que eu tomei Martí também injetado. E acho que isso para dizer de uma das vacinas. E eu acho que eu devo falar aqui, porque a mídia não divulga, Sim. a cura do vitiligo, da psoríase, a cura do pé diabético, não Olha, precisa mais operar pé e perna, é um remédio que chama Eberprot P. Às vezes me pergunto como que eu sei todos os remédios, é porque isso é transparente na televisão. Quando davam todas as coisas da pandemia, que eu passei lá e vivi isso, durante a pandemia, né? Intersetorialidade entre todos os organismos do Estado, inclusive quem presidia o grupo de trabalho temporário durante a pandemia era o presidente da República, com a academia, com todas as carreiras acadêmicas, os decanos da universidade. Então, isso aí dava outra palestra sobre a pandemia. Bom, tem muita coisa para contar. Bom, mas então, o que eu ia falando, até me perdi, eu fico animada. Bom, aí o polo científico, né, a cura do pé diabético, agora tem uma vacina contra o câncer de pulmão, mas atenção, não é assim, tem que ser relacionado com a história de vida, em que ponto está o câncer, não é assim milagroso, né? Inclusive o próprio presidente, quando um periodista, um jornalista perguntou para ele, mas tudo isso é milagre? O jornalista perguntou, porque era tanta coisa boa, né? E tem, inclusive, agora um tratamento que não cura, mas melhora muito a qualidade de vida de quem tem Alzheimer e Parkinson. Então, o jornalista perguntou, é milagre? Ele falou, não é milagre, é socialismo. Então, eu acho que foi uma resposta muito interessante. Ele não explicou o que era por isso, era por aquilo, ele falou só isso. Por quê? Porque tem o atendimento às necessidades humanas. É preciso dizer que hoje Cuba passa uma situação muito difícil. Muito difícil. O bloqueio aumenta sempre quando há problemas internacionais e internos. Então, a pandemia, de 4 milhões de turistas, baixou para 0. Isso significa, se for pensar, todos os serviços e a entrada de divisas que decorre do turismo, que isso foi implementado depois da derrubada do campo socialista, quando acabou o Conselho de Ajuda Mútua Econômica, que era um bloco socialista que se ajudava, então teve que se voltar para o turismo. E aí, o turismo caiu de 4 milhões para 0. Por quê? Porque foram tratar o ser humano. Eu passei lá essa época e vi, distribuíam gratuitamente nas casas remédio para aumentar a imunidade. Foram criadas as vacinas. Foram desenvolvidos os remédios. O interferon, que foi trazido de fora, foi aprimorado. Então, era o interferon alfa 2B, que tratou, inclusive, salvou vidas na China. Nós não sabemos nada disso, né? Verdade. Então, tudo isso foi em todos os campos, campo de esporte, campo de cultura. A cultura é muito, muito importante em Cuba. E, desde o início, Fidel Castro sempre deu muita atenção à cultura. Tem, inclusive, uma carta dele, eu acho que é de 62, que é chamada Carta aos Intelectuais, que todo mundo conhece lá. Então, fundou as diversas organizações de massa, as instituições, a Casa das Américas, foram fundados logo do início o Comitê de Defesa da Revolução. Então, é isso que sustenta Cuba, mesmo nessa época difícil, quando o Trump editou 243 medidas a mais do que o bloqueio, e o Biden não retirou nenhuma.
quando Cuba agora é colocada na lista de países promotores do terrorismo. É recolocada, porque já esteve, já saiu e agora... Então, as pessoas não comercializam com um país que é promotor do terrorismo. Pelo contrário, Cuba tem uma solidariedade imensa e, na época da pandemia, foi demonstrada, com as diversas não, mais de 50 brigadas médicas que foram para diferentes países, inclusive o início foi para a Itália, né? Então, eu estou falando rapidamente, porque é mais ou menos, né, isso que eu queria dizer, e que hoje a situação está difícil por isso também, e pela crise internacional, né? E há problemas internos também, porque é decorrente do bloqueio, há problemas internos. Então, tem altos e baixos, né? A mortalidade infantil sempre foi uma das melhores do mundo, né, comparada a países desenvolvidos. Mortalidade materna. E este ano aumentou um pouco, mas passou de 5 ou de 3,5, que era antes. Em zonas mais intrincadas é mais baixa, é ao contrário, que se dá mais atenção. Passou para 7, o que está preocupando muito, né? No nosso país aqui é muito mais. Podem olhar, eu não sei bem a cifra atual. Bom, é mais ou menos isso, eu acho, né? Se tiver alguma pergunta, você me faz aí. Então, Dória, para concluir, então, o nosso programa, olha, a gente começou a falar da Revolução de forma sintética, conversamos 30 minutos. Fala para mim da questão do José Martí, que você tocou no início, né, da importância que ele tem para toda a história da independência, da luta anti-imperialista, da Revolução Cubana, né, do José Martí. Qual a concepção ética original do Partido Revolucionário Cubano dentro dessa perspectiva de José Martí? Aí você certamente já faz assim as suas palavras de conclusão dessa nossa conversa de paz e esperança desta noite. Tá ótimo. Olha, é o seguinte, eu tenho um companheiro que é cubano, que trabalhou no Centro de Estudos Martianos, e a gente tem estudado Martí. Eu digo sempre que eu não sei, eu sei alguma coisa de Martí, porque lá em Cuba dizem que Martí é um mundo, né? Ele morreu com 42 anos, morreu numa guerra, né? Numa guerra que foi a primeira que ele combateu em 1895, nasceu em 1853, viveu 42 anos, com uma obra imensa. Nós já publicamos este livro bilíngue, que é português e espanhol, que é um ensaio maravilhoso de Martí, que chama Nossa América. Agora tem a edição esgotada, é da UNB, porque os alunos estão utilizando no curso de letras. Eu estou achando isso maravilhoso, porque a questão de escrever um livro é ampliar, é a batalha de ideias que Martí falava e que Fidel fez muito também durante a Revolução. A batalha de ideias é importantíssima. Trincheira de ideias valem mais que trincheira de pedras, dizia Martí, né? Então, este outro livro, este saiu agora, neste mês, o partido é também com o Dionísio Poey Baró, que é um professor da Universidade Federal do Pará. Ele está na Universidade Federal do Pará e trabalhou no Centro de Estudos Martianos. Eu sem ele não faria. Ele diz que ele sem mim não faria. Então, nós estamos um par muito bom para isso. Então, neste Partido Revolucionário Cubano, eu vou ser bem sintética, porque ele tem 8 capítulos. Não se trata só de uma tradução, simplesmente. É tradução também. Tem quase 500 páginas, porque são 2, né, livros, em espanhol e em português. E esses 8, nós dividimos, fizemos uma seleção, uma organização e a tradução de obras de textos que estão dentro das obras completas, que tem 28 tomos nas obras completas de Martí. Lembre que ele viveu 42 anos. Né? E agora tem as edições críticas, que já estão no número 32 e vai para mais 50. Nessas edições críticas tem comentários dos textos dele, então é maravilhoso. E custa, este aqui, na Universidade de Brasília, R$120. Para o público da UNB, custa 40% menos, R$72. Eu estou dizendo que o livro aqui é caríssimo. Por isso que eu faço uma comparação. Um tomo de José Martí, das edições críticas, mais ou menos desse tamanho, custa $1 e pouquinho, com capa dura. Olha. Lá no Centro de Estudos Martianos, vocês podem ir lá comprar, porque eu já tenho até o 32, o 30, porque o 31 e 32 eles não conseguiram imprimir, e está ainda em DVD, né? O DVD não, agora o DVD não vale mais, é outra coisa. E é isso, eu falo sempre isso para ver. Então, nós fizemos uma seleção e dividimos em 8 capítulos. Esses 8 capítulos podem ser lidos separadamente. É um partido original, porque ele é um partido para organizar a luta independentista de Cuba. Não é um partido eleitoreiro para eleger candidatos a participar de alguma eleição. É um partido para organizar a guerra da independência. Nós dividimos em 8 capítulos, tem todos os documentos, o estatuto do partido, política e ideologia, a política e a ética na política, é dedicado ao leitor brasileiro, porque nós temos que ler isso para ver se a gente melhora a nossa política aqui.
tem o financiamento e a arrecadação de fundos, que mostra uma ética incrível no financiamento e na arrecadação de fundos. E aí ele fala do autonomismo e do anexionismo, e também na luta pela independência, que aí vocês também entendem por que naquela época também, que eu falei lá no início do século XVIII, tinha também alguns autonomistas, mas que não iam resolver o problema da independência. E tem a unidade, que Martí fala muito, das diferentes classes e setores sociais. E aí vem um capítulo que quase não se fala muito nisso, da obra de Martí, que nós ousadamente falamos, é sobre convivência, fraternidade e honradez. E aí tem também tudo o que aconteceu com o partido depois da morte de Martí. Esses capítulos podem ser lidos separadamente. Se você escolher um capítulo, aí é bom ler primeiro a biografia de Martí, porque é a biografia e trajetória de Martí, inicialmente. Mas depois podem ler separadamente, porque a bibliografia também está referida a cada capítulo. É diferente, porque para ser mais didático para o leitor. Bom, Olha, eu acho que eu falei. Sim, eu vou dizer até para quem está nos assistindo, que eu vou deixar aqui o link nas inscrições, na orientação desse programa, para quem quiser acessar, quem quiser adquirir esse livro, aprofundar, conhecer as ideias de José Martí, essa ética revolucionária. Poxa, eu mesmo vou querer esse livro, e se eu tiver Não, alcance, eu quero autógrafo seu, viu, Dora? Eu quero dizer o seguinte, quem não puder comprar, nós colocamos o link que você acessa todo o livro nesse site do Nescuba. Pode ler o livro, pode colocar no computador, eu porque estou falando do celular, que eu não tenho Wi-Fi aqui em casa, mas no computador é bom, vocês podem acessar e ler o livro inteirinho aí pelo computador, tá? Isso aí a gente faz porque o acesso ao livro e a leitura está dentro da nossa concepção também de batalha de ideias. Vocês vão ver lá no site que nós damos um curso desde 2007 para alunos da UNB, está inscrito na oferta de disciplina da UNB, desde 2007, e tem mais ou menos 40, 50 alunos, 30 alunos, depende, né, por semestre, que nós damos um curso sobre Cuba, com todos os aspectos da Revolução Cubana, e isso aí é a batalha de ideias, porque são grande maioria, claro, são jovens, né, então é aí que a gente tem que fazer isso. Bom, obrigado, e Dora. aí... Deixe sua mensagem final aqui para nós. Tá. Então, a mensagem final é o seguinte, né? Esse trabalho lá de Cuba, a gente dá curso, é um trabalho de comunidade também, né? Nós estamos agora, eu acho que até o 2025, nós estamos passando para uma Casa Brasil-Cuba, o projeto foi avançando, damos cursos de artesanato para a população, de português, temos uma biblioteca de mais de 300 livros, que foi doado pela Embaixada do Brasil em Cuba, temos equipamentos, né, alguns não, com muito sacrifício, com doações e tal, a gente está indo para frente, né? E aí, aí fazemos apresentação de livros de brasileiros, peças de teatro, já foi um autor também, um ator do Rio, fizemos uma peça linda, e vão muitas pessoas lá, quando tem grupos, o Fernando Moraes também já foi, o Frei Beto é um nosso parceiro também importante, né? E lá em Cuba também, o diretor do Centro Fidel Castro, também frequenta nosso espaço pequenininho, simples, né? Não é nenhum monumento, porque nós não temos dinheiro, nós não temos financiamento, já é de se supor, né, brasileiro. Bom, mas agora com Lula também, quem sabe, melhora um pouco. Bom, então é isso, a gente tem esse aí, tem agora um intercâmbio fantástico, que é de estudantes cubanos, um cubano que vem e um brasileiro ou brasileira que vai. Já fizemos isso ano passado e agora estamos fazendo. E o importante é o tema. Isso também é ampliação com os movimentos sociais e com as cidades satélites aqui do DF, Ceilândia, Planaltina, Paranoá, né, e Brasília, e é o campo também Darcy Ribeiro, pelo Nescuba, é uma parte de um projeto grande, né, que é sobre Paulo Freire. Então, nessa parte, que é uma meta 3 do projeto, tem o intercâmbio Brasil-Cuba, e é para estudar, estamos já estudando desde o ano passado, as aproximações dos pensamentos de José Martí e Paulo Freire, porque os dois têm muita conexão. Então, não fomos nós que descobrimos essa conexão também tem sido estudada por algumas pessoas de alguns países, mas fica muito, de alguns lugares do Brasil, mas fica muito isolado, às vezes, né, os estados. Então, a gente está tentando aproximar esses estudos, essas pessoas, de Santos, tem a Maria Leite, tem também um pessoal do Rio Grande do Norte. Então, eu estou muito entusiasmada com esse trabalho. Nós fazemos, a pessoa que vai daqui leva Paulo Freire, e a que está de lá traz José Martí e fazemos as inter-relações, né, com os movimentos sociais, com as organizações das cidades satélites. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por esse espaço e me coloco à disposição para outras. Faltou muita coisa, viu? Mas é sempre assim.
Um beijo grande para todos, viu? E pátria é humanidade. Isso dizia José Martí. Pátria é humanidade. Então, ele nunca viu um país em si mesmo, né? Temos que ter sempre esse lema, e também quem falava muito isso era Fidel Castro. Pátria é humanidade. Pátria livre, venceremos. Venceremos. Muito obrigado, Dora. Muito obrigado a todas as pessoas que acompanharam nosso programa hoje, Conversa de Paz e Esperança. E até a próxima segunda-feira. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.